Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Daniel Paulista. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Vamos lá, começando a entrevista aqui com o técnico Daniel Paulista. Mais uma vez o Clube do Remo dando alegria para o Fenômeno Azul, a 4ª vitória em casa, né? Chega a 15 pontos na 2ª posição. E, mais uma vez, eu quero que você faça uma avaliação de um jogo que parecia difícil para o Clube do Remo, Daniel. E o Clube do Remo, já cheguei a falar várias vezes aqui, tem uma zaga consolidada, uma zaga que responde na hora que é atacada. E o Clube do Remo conseguiu vencer mais uma em casa e o caminho livre para chegar a uma classificação tão sonhada. Faça uma avaliação desse jogo e parabéns pela vitória aqui em casa, tá, Daniel? Bom, primeiro, boa noite. Desculpa a voz que tá... Acho que o banho de gelo da quarta-feira, do domingo, tá atrapalhando, mas vamos lá, eu acho que foi um jogo, nós esperávamos um jogo bem complicado. Posso falar? Na caixa. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Só um minuto, professor. Só um minutinho. Não, é só para saber se é eu falando que o barulho... Ok, então... Oi. Então tá, vamos lá. Nós esperávamos um jogo hoje muito complicado, né, por diversas situações. A primeira, a capacidade do adversário, a qualidade do adversário, que era grande no nosso entendimento, uma das melhores equipes em termos de estar postada dentro de campo, de competitividade. Não é à toa que era a melhor defesa da competição, que foi campeã goiana da maneira como foi. Então, assim, esperavam muita dificuldade pelo adversário, pelo nosso momento, porque a descarga de intensidade psicológica, de conquista do campeonato, da maneira como foi, poderia refletir hoje na nossa atuação. Então era um jogo extremamente complicado, mas mesmo assim gostei do que vi da nossa equipe. Uma equipe que jogou sem muita preparação no aspecto tático pela formação, mas acho que foi a formação que precisávamos para vencer o adversário da maneira como vencemos, né? Um adversário que, como é um pouco parecido com o nosso rival nos jogos das finais, que ataca muito pelo lado direito, com o Elias, com o Paiva, e precisávamos de uma primeira linha mais espaçada, por isso que a intenção de entrar com 3 zagueiros e fortalecer, além desse lado esquerdo defensivo, também o miolo de zaga, principalmente para os cruzamentos, para a gente estivesse bem sempre postado. Sempre mantendo 3 homens de entrega, de intensidade no meio. E pela primeira vez colocando dois atacantes enfiados dentro da defesa adversária, não tendo pontas, tendo 2 homens de velocidade por dentro e deixando, quando tínhamos a bola, os corredores laterais para o Alan e para o Marcelinho chegarem com perigo. Eu acho que conseguimos ter superioridade dentro do jogo, mas o jogo sempre se mostrou complicado. O Vila é uma boa equipe, não é à toa também que está nas primeiras colocações, mas o Remo se mostrou defensivamente muito sólido, soube construir o resultado, poderia ter tido até um pouco mais de tranquilidade, né, pelas oportunidades que cria. Claro que o Vila também é perigoso, mas assim, as oportunidades que o Remo também teve foram para resolver a partida talvez com um pouco mais de antecedência. E saliento a força que o grupo demonstra, né? Porque novos atletas entraram,
do início, outros que entraram durante a partida, e a gente vem conseguindo manter níveis de apresentações onde nos deixam satisfeitos, não só a parte de staff e comissão, mas também o próprio torcedor, que mais uma vez sai do Mangueirão extremamente feliz, satisfeito com a sua equipe, de postura, de entrega, de maneira de jogar. Eu acho que isso é fruto do trabalho de todos. O Remo não está onde está por acaso, é devido a muito trabalho, muita dedicação, principalmente dos atletas, que têm sido muito compreensivos, independente da maneira como a gente vem atuar. Boa noite, Daniel Rodolfo da Jades, do Grupo Liberal. Daniel, como tu mesmo falou quando chegou aqui, né, a garganta tá ruim, porque teve a questão do banho, do título. Segunda-feira não teve trabalho nenhum no Bainão. Teve sim. Segunda-feira teve treinamento. Mais leve, né? A gente não dá folga não, tem treino todo dia. Desculpa. Não, tranquilo. Eu queria que tu falasse sobre como é que funcionou essa preparação. Porque o 3-5-2, eu cresci ouvindo os estudiosos do futebol falando que é um sistema que tem que ter um tempo de trabalho, um tempo para ser implementado. O Remo jogava no outro sistema. Queria que tu falasse como foi essa preparação de tiro curto, com a ausência de jogadores titulares, com essa entrada desses novos jogadores do Clube do Remo, e já emendando também, já aproveitando uma segunda, porque entre os 40 principais clubes do Brasil, Série A e Série B, o único invicto hoje é o Clube do Remo, é o time a ser batido, é um time que está sendo bem estudado, e nesse jogo diante do Vila, eu achei que seria um jogo bem complicado pelo estilo de jogo do Vila. A gente usa aqui em Belém um termo que é cozinhar o jogo, cozinhar em banho-maria. O Vila é um time que fez muito isso jogando fora de casa, Curitiba, Atlético, e hoje até tomar o gol. Eu queria que tu falasse sobre esses pontos para quem está nos acompanhando agora. Começando pela primeira, é aquilo que eu disse, né, no entendimento dos atletas. Por mais que a gente não tenha jogado dessa maneira, a gente tenta em muitos momentos construir o jogo com linha de 3 defensiva. A gente não tinha ainda tido a oportunidade de início de colocar 3 zagueiros para começar a construir, mas para esse jogo nós vimos essa necessidade. Mudamos, acho que os atletas, mais uma vez, aquilo que eu disse, tiveram um entendimento, porque mesmo com curto espaço de jogo de domingo para hoje, nós não tivemos praticamente tempo para fazer absolutamente nada, foi muito pouco treinamento. Na segunda nós tivemos treino, mas muito mais de uma readaptação para todos, porque todo mundo comemorou, todo mundo festejou o campeonato e tinha que ser dessa forma, né, por tudo. A segunda foi uma readaptação e na terça que a gente fez ajustes, por isso que havia uma preocupação muito grande daquilo como nós iríamos nos comportar no aspecto tático, no aspecto técnico e principalmente por enfrentar um adversário, como você disse, que sabe jogar o jogo também. É um time que, como você disse, citou o exemplo, sabe cozinhar o jogo, leva o jogo no banho-maria. Claro que o Remo procurou já o primeiro gol desde o início, mas era um jogo sempre difícil, amarrado, porque do outro lado havia competência, principalmente na parte defensiva de marcação, e nós tivemos muita dificuldade, mesmo tendo 2 centroavantes, para encontrar espaços, para infiltrar na defesa adversária. E quando fizemos o primeiro gol, talvez ali o jogo se desenhou com um pouco mais tranquilidade para nós nas construções de jogadas. Mas eu estou muito feliz com o que a equipe apresentou por tudo isso, né? Por um modelo novo de jogo, compreendimento dos atletas, mostra a força do grupo, mostra a força do elenco, atletas que não tinham tido oportunidades até então, estão começando a jogar e mostram qualidade. Quem ganha com isso é o grupo, é o Remo, né? Que é a comissão técnica que sabe que pode contar com todos e contamos com todos, que dentro do que entendemos que é necessário, a gente vai optar pelo atleta e eles vão procurar sempre fazer o seu melhor. Boa noite. Já. O
Eu acho que tem não sei se é um ditado, mas é uma expressão, não sei. Todo bom time começa com um bom goleiro, né? Então, assim, no nosso caso, o nosso goleiro está muito bem, fazendo defesa, está seguro, e isso dá estabilidade ao time em todos os momentos, né? Então, está vivendo um grande momento, mérito do trabalho dele, do Daniel, que é o preparador de goleiro deles, que faz o trabalho com ele. Nós temos os outros goleiros, o Léo, o Ivan, o João, que estão lá batalhando todo dia também por espaço, e tentando ser melhor que o outro, porque acho que isso é muito importante. Não são só os jogadores de linha. Quem está na suplência tem que estar muito bem, porque tem que estar sempre instigando quem está jogando, porque tem que estar bem, porque sabe que tem gente atrás esperando uma oportunidade. Então, o Marcelo vive um grande momento, mérito do trabalho dele, estamos muito felizes com isso, e com certeza as atuações dele dão a tranquilidade para a equipe que desenvolva o seu jogo, sempre de uma maneira muito segura na busca pelas vitórias. E com respeito ao elenco, acho que o elenco nosso é um elenco forte, acho que conseguimos ajustar bem contratações que eram necessárias, se faziam necessárias para ter mais característica, não é quantidade. Precisávamos também aumentar a quantidade, mas o mais importante era aumentarmos condições de características diferentes, de meio de campo, de ataque, de laterais, porque se faz necessário. Nós estamos aí num momento onde tivemos aí algumas lesões que são naturais, acontecem, mas temos elenco, condição, e hoje ficou provado de suportar, né, os jogos, né, e encarar todos os adversários de frente. Boa noite. Parabéns por mais essa vitória. A minha pergunta era se você acabou de responder a respeito da sua escolha por essa nova formação e o entendimento sobre parar no meio de campo do Vila, que todos sabem, né? O Vila sabe que ali é que é o grande forte dele. Você jogou um pouco mais no meio de campo, grande na superioridade, abre mão muitas vezes, não era a intenção, mas acaba abrindo mão. Mas, alô, tá ouvindo agora? Agora tá, né? Tá. Então, acaba abrindo mão dessa profundidade, muitas vezes. O Remo chegou uma vez ou duas na bola em profundidade, mas eu acho que ali o ponto, talvez, de maior surpresa que foi causado na defensiva do Vila Nova foi quando tu fizeste a dobradinha de dois laterais, colocando um para ser o ponta, que foi no caso ali o Marcelinho mais à frente. Acho que isso deu uma confundida na zaga do Vila, que não soube ali no primeiro momento como marcar. Era essa realmente a intenção, tentar abrir um pouco mais, jogar pelo menos pelo lado direito, que foi por onde saiu o gol do Regis, inclusive, uma profundidade para poder buscar sempre ali, principalmente o Pedro Rocha, pelo meio da área? Eu acho que pela formação, eu concordo que a gente perdeu a profundidade pelos lados, porque não tínhamos dois pontas, né? Nós tínhamos dois homens centralizados, onde nós entendíamos que precisávamos ter presença ofensiva em cima dos dois zagueiros, né? Com a escolha pelo Pedro Rocha e pelo Adailton, dois atacantes móveis, né? De ataque ao espaço, onde nós entendíamos que os dois zagueiros do adversário, pela estatura, pela dificuldade de mobilidade, poderíamos levar vantagem nesse sentido, e acho que até levamos em alguns momentos. Claro que a gente perdeu a chegada pelos lados, mas o Marcelo e o Alan construíram um jogo um pouco mais vindo de trás. E mesmo tendo três homens por dentro, eu gostei do Luan, gostei do Pedro Castro, que deram dinâmica e se aproximaram em muitos momentos do Adailton e do Rocha. Então ficou equilibrado a equipe durante todo o jogo. Quando, lógico, a gente tirou o Adailton, né, pelo desgaste e tal, o adversário ele constrói muito o jogo, sustentando o Formiga pelo lado esquerdo, o lateral esquerdo deles. Então a gente adiantou o Marcelo para que ele batesse de frente ali com o Formiga e deixasse somente o Rocha centralizado. Conseguimos controlar mais uma vez essa situação, e eu vejo que a gente sempre teve o controle das ações. Claro que o Vila se lançou o ataque, mas em muitos momentos a gente soube controlar, e as oportunidades, o Rocha teve chance, né? Outros atletas tiveram, poderia o jogo ter resolvido num detalhe, né? Que acontece. E depois da entrada do Regis, ele foi premiado ali, sobrou para ele, acabou fazendo gol. Cadu dentro da área, outros jogadores dentro da área. Então mostra que, independente se você está com três zagueiros ou três
talvez até 3 volantes, vamos dizer assim, de posição, nomenclatura, mas o Remo foi sempre perigoso, foi sempre ofensivo e venceu, na minha visão, com méritos a equipe do Vila Nova hoje. Desculpa. Boa noite, professor Daniel. Sou o Felipe Araújo, aqui da Felipe Esporte. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre o teu sistema defensivo. A gente viu que o Remo entrou hoje com 3 zagueiros, mas uma coisa que vem chamando a atenção do clube do Remo, assim, eu acredito que para as outras equipes também, é que o Remo ele não toma muitos gols na competição, né? Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui, fazendo uma pesquisa, e o Remo foi uma das equipes da Série B que menos tomou gol no Campeonato Brasileiro. E principalmente jogando no Mangueirão. O Mangueirão tem sido um fator muito forte para que o Remo ele demonstre mais essa solidez da defesa, né? Hoje, com esse sistema no 3-5-2, até me surpreendeu, porque eu não esperava que você fosse entrar com esse sistema. Você acha que o que você tem ali no teu comando, principalmente jogando na parte defensiva, já é o necessário para que o clube do Remo continue a temporada? Existe algum nome? Vocês ainda pensam trazer algum nome para o sistema defensivo do clube do Remo, alguma coisa assim? E parabéns pela vitória, viu, professor? Não, obrigado. Eu vejo que quando a gente fala que a defesa está muito sólida, e está mesmo, isso é um fato, é nítido, né? Porque a equipe tem se portado, lógico que dentro de casa ainda não sofreu gols, mas fora de casa também tem tido uma postura interessante e jogando de linha de 4, hoje com uma linha de 5, e isso é muito importante. Mas eu destaco que um sistema defensivo ele começa pelos atacantes. Então, se nós estamos conseguindo na última linha suportar a pressão dos adversários em muitos momentos, em várias situações dentro do jogo, se dá também ao papel que os atacantes têm tido de fazer o seu papel no sistema, porque eu acho que tanto no momento de atacar quanto no momento de defender, todos têm que fazer parte. No momento de defender, os atacantes têm que se recompor, têm que ajudar o sistema defensivo. Da mesma forma que os zagueiros também, no momento de atacar, são extremamente importantes no momento ofensivo, porque ajudam na compactação, ajudam na recuperação de bola já no campo de ataque. Então, acho que esse equilíbrio entre defesa e ataque passa por todos os setores da equipe, e eu acho que isso é mérito de todo o trabalho que eles têm entendido, e dentro do jogo as coisas têm caminhado muito bem com isso. Boa noite, Daniel. Parabéns pela vitória. Smith Reage, do canal Chaves Gemista. Às vezes, a gente que assiste futebol aqui do lado de fora, nós não entendemos como um treinador consegue mudar em tão pouco tempo um esquema tático como você conseguiu mudar de domingo para hoje, principalmente com as perdas que o Remo teve em conta de lesão e também de suspensão. Mas, na minha opinião, hoje o Remo, jogando em Belém, foi o jogo que o Remo menos sofreu defensivamente e muito em função do sistema que tu montou ali defensivamente. Queria que tu falasse sobre isso, nessa arma que tu colocou em campo hoje, e que tu falasse também de como tu armou o meio campo, o Caio, Luan e também o Pedro Castro, sem um armador. O Regis entrou, fez o segundo gol, mas queria que tu comentasse um pouco da funcionalidade do time, principalmente no primeiro tempo, sem esse homem no meio campo, um camisa 10 central. Obrigado. Como eu disse, na nossa avaliação da comissão técnica, do pessoal de análise, entendimos que era a melhor formação para enfrentar esse adversário, por vários fatores, da maneira como eles atuam, e também daquilo que nós entendíamos para o nosso momento. Teria que ter uma linha defensiva mais espaçada, né, que chegasse mais rápido à lateral do campo para bloquear as subidas, principalmente do Elias com o Paiva pelo lado esquerdo defensivo nosso. Então nós tínhamos que abrir mais o Reinaldo para que ele pudesse sustentar mais com o Alan ali. E a formação do meio-campo também passando muito, num primeiro momento, de ser um meio-campo que iria competir mais com o Vila Nova. Havia uma dúvida nossa, eu reconheço isso, de talvez entrar com um meia do início, mas nós entendemos que pelo contexto de ter decidido no domingo, atletas desgastados, né, difícil administrar as emoções, né, porque ganha aquele peso que saiu das costas pela vitória, pela conquista, e voltar a focar. Então nós entendemos que num primeiro momento precisávamos de competitividade. E com o Luan e o Pedro Castro, nós iríamos conseguir chegar da área, porque são dois
camisas 8, que conseguem pisar na área com rapidez e ao mesmo tempo serem agressivos na marcação, não ficando somente lá atrás, deixando mais o Caio como sustentação, de apoio, né? E acho que isso deu muito certo. E o Adailton e o Rocha centralizados. Deixamos mais espaço pelos lados, num primeiro momento de iniciação deles, mas pelo meio do campo tínhamos um congestionamento de jogadores que pelo meio seria muito difícil do Vila Nova poder criar. E aí sobraria muito cruzamento. E aí com 3 zagueiros com boa estatura, bom tempo de bola, a gente conseguiu cortar, na maioria das vezes, os cruzamentos do adversário. Fechou? Valeu, pessoal. Boa noite.